Ah, o envelhecimento, esse negócio difícil de entender, né? Tem um trabalho não, isso aqui não é trabalho. Isso aqui é um vídeo, um curta-metragem de um autor italiano, que eu não vou saber o nome agora, mas que é um vídeo chamado Daniele. E ele mostra, através de renderizações 3D, um passo a passo do envelhecimento. É um vídeo muito bacana. Se você assistir de ponta a ponta, ele deve ter, sei lá, uns 10 minutos, alguma coisa assim. Mas vale a pena a gente pegar esse vídeo e chamar a atenção exatamente de vários aspectos que vocês têm, tem que observar, a gente tem que perceber durante o processo de envelhecimento. Então, a gente vai focar em algumas regiões. Nós vamos acelerar e voltar o vídeo, mas sempre focando em regiões, para que a gente consiga perceber bem essas variações clínicas. E vamos lá, é um 3D, mas ele foi realmente muito bem feito, porque a gente tem, eu vou acelerar agora na imagem, se vocês conseguem acompanhar, porque ele vai pegar desde uma criança até uma fase adulta, a fase de um adulto já entrando num terceira idade, né, até a região não, até uma idade um pouco mais avançada. Então, a gente consegue perceber mudanças, vamos dizer, macro mudanças, vendo nesses estágios. Então, vamos primeiro chamar a atenção dessas macro mudanças. O que que a gente percebe? Vamos pegar de um adulto jovem, né, na faixa dos seus 20 anos, talvez, alguma coisa assim. A gente não tem a data, mas seria alguma coisa assim. Se a gente pegar daqui para frente, desse estágio para frente, o que que a gente começa a perceber? Que começa a ter primeiro um encurtamento facial. Um encurtamento facial. Começa a ter uma queda, vamos pegar na região lateral e contorno de mandíbula. Uma queda de tecido na região do jaw, o mento fica mais marcado. Então a gente começa a observar grandes mudanças nessa questão, o encurtamento da face, que dá até a sensação que o rosto ficou mais largo, mas que não ficou nada mais largo. Se vocês pegarem no mesmo vídeo que a gente está usando, a gente vai deixar esse videozinho no final inteiro, com o tempo certinho dele para vocês acompanharem. Se você pegar e mensurar zigomático a zigomático, né, o pontinho ZZ, você vai ver que a largura lá continua a mesma, mas acontecem as outras alterações em toda a região. O que mais a gente consegue observar? E aqui o autor foi muito bacana no que diz respeito até à questão de textura de pele. A gente percebe que no adulto mais jovem, vamos pegar aqui, ó, no adulto mais jovem, a textura de pele, a tonalidade da pele, os manchamentos, O a, brilho, né? o brilho, a cor, né? Veja que ela ainda é uma tonalidade mais rosada. É tudo muito bonitinho, é tudo muito legal, é tudo muito desejável. À medida que vai envelhecendo, a própria tonalidade da pele começa a ganhar ares mais acinzentados e sem brilho, e com muito mais manchamento. Ah, tem como reverter? Pessoal, a gente não trabalha com reversão, a gente tenta adiar, né? A gente não consegue voltar ao estágio original. Você pega um paciente nesse estágio, ele não vai voltar para cá nem com cirurgia. Mas o que a gente consegue é tentar dar uns passinhos para trás. E aí, analisando, aqui fora isso, né, a questão de flacidez de pele, olha a região do pescoço, essa região do pescoço, ela é muito bacana, também a gente consegue ver um detalhe. Veja que começa a ter um excesso de tecido no primeiro momento, junto com o excesso de tecido começa a vir a flacidez e as marcas na região cervical. Olha, aqui já chegou num estágio que tem uma quantidade muito grande de flacidez. E não só no pescoço, aqui o pescoço fica muito visível, mas olha a região da bochecha ou do jaw, né, do bulldoguinho. Veja o volume de tecido, além da hernação da gordura. Por que você está quieto? Não, porque você está Fala com eles. não, porque você tá emendando um monte de coisa Então e tá não bom, então tem. pode falar que agora eu deixo você. Não, uma coisa que é possível ver, que até a gente comentou quando estava assistindo esse vídeo, porque esse vídeo já tem bastante É tempo, muito já tempo, ele é usa de já há bastante 2013. tempo. Mas a gente estava conversando, era que o envelhecimento dessa paciente em específico foi um envelhecimento muito bonito. Você percebe que ela envelheceu de fato, mas foi um envelhecimento muito bonito. E o que principalmente se dá a esse envelhecimento mais estruturado? Não estou nem levando em consideração as características genéticas intrínsecas de cada genótipo, né? Porque os orientais, eles têm um rosto mais largo, eles têm uma estrutura, um rosto bem mais estruturado. Eles sempre envelhecem melhores, envelhecem mais bonito, né? O que aumenta essa... Você quer movimentar o Não, vídeo? você que manda. O que faz
com que isso seja menos refletido na região de bulldog, porque é possível ver que tem uma flacidez, que tem uma marcação, mas se você for olhar, o bulldog não é tão evidente. A cara, a sensação de escorrido que os pacientes relatam não é tão evidente. Mas por quê? Eu vou voltar desde o início e vou passar rapidamente, mas olha a região pré-auricular, região de mandíbula. Vejam que nesse tipo de paciente existe muito pouca perda de estrutura nessa região, de volume nessa região. Porque o que a gente envelhece, se você pegar um paciente que está com um aspecto muito envelhecido, muito derretido, se olhar ele de lateral 45 graus, vocês vão perceber que esta região pré-auricular, ou mesmo a região goníaca, eles vieram muito mais para anterior. Eles deslocaram para anterior. A gente perde muita estrutura aqui, né? A gente não fala normalmente quando vai fazer preenchimento. Preenchimento como que é? É de cima para baixo e fora para dentro. Por quê? Porque o envelhecimento acontece exatamente dessa maneira. Então, a gente começa a perder a sustentação na porção posterior, então ela começa superior, posterior e vem de posterior para anterior. E olha essa paciente aqui, essa pessoa, não é a paciente, porque ela não é nossa paciente, mas olha a imagem do começo ao fim. Na parte, olhem a região pré-auricular e goníaca. Vejam que ela não teve tanta alteração, ela não perdeu. Então, isso mostra, além das características anteriores que a gente pode perceber, olhando o paciente de forma frontal, que realmente estruturar esta porção lateral, fazer tratamento de estruturação após, né, os ligamentos de retenção verdadeiros, mostram muito que a gente pode envelhecer melhor. A gente envelhece, mas não tão deteriorada assim, né? Isso é uma coisa que fica evidente nesse vídeo. Outra coisa que a gente pode observar, inclusive, é a porção dos olhos. Olha a modificação de sustentação de sobrancelha. Ó, o que acontece dessa idade para frente. Olha como diminui o volume. Não é só pitose, mas o volume, estruturação do arco superciliar. Né? Então, na região anterior, você percebe que aqui vai ficando mais plano. Ela perde um pouquinho dessa projeção. E isso é possível ver bem nitidamente, fora a parte de pitose que acontece na porção terminal, né? Na porção distal da sobrancelha, como ela vai ficando mais curtinha. Olha, aqui a gente já enxerga até aquele detalhezinho no cantinho do olho, que chama sinal de Connell, que é essa dobrinha que fica do tecido, justamente quando a sobrancelha desce, né? Volta um pouquinho. Ó. Olha como ela muda a inclinação até, ó. Isso. Tá vendo que ela faz isso aqui? Ela vira? Então, essa região, por quê? Porque teve perda de gordura em região de têmpora, teve um excesso de flacidez de pele, uma queda de todo esse terço superior, porque a própria musculatura perde um pouco da capacidade de sustentação. Até esta região da glabela, se vocês observarem, a gente consegue ver, olha, aqui ainda está no lugar, e à medida que vai envelhecendo, olha a região de glabela, como o tecido começa a se concentrar, cair nesta região anterior. Então, além do tecido cair para cá, óbvio, ele vai cair um pouquinho para cá. Por que que aqui a gente não observa tanto? Que aqui é um outro aspecto também do envelhecimento. Veja aqui ela tinha volume de gordura no local, tinha a pele mais ou menos numa posição, já tinha algum grau de excesso, mas com gordura ainda. E depois perdeu um tantinho da gordura, ó, sumiu um tantinho da gordura, que também aí é uma característica de que começa, com certa idade, começa a ter o quadro de enoftalmia ou olhos fundos, começa a ter uma característica que perde um pouquinho da gordura superior da pálpebra, e que começa a dar essa sensação de aprofundado, bem nessa região além da dos própria olhos. sobrancelha que nós comentamos agora. Se você olhar a parte de projeção da sobrancelha nessa região medial, perde-se bastante. Então, ainda fica mais evidente, mais proeminente esse excesso de pele aqui na região medial. Ó, aqui a gente percebe, esquece a questão de pelos, né? Vamos tirar isso da questão, mas veja como incide a luminosidade aqui, porque existe uma projeção de toda a sobrancelha, né? Todo o supercílio aqui, ele está projetado. À medida que vai perdendo a sustentação do tecido, aquela projeção, veja que ela vai ficando num plano só. Não tem mais o degrau. Aqui fica muito nítido, ó. A fronte emenda com a pitose da gordura, com excesso da gordura e pele nessa região.
trata-se, vira uma coisa só. E a pontinha da sobrancelha sai da parte frontal do rosto e começa a ficar meio de perfil, vem um pouquinho mais para o lado, porque antes a sobrancelha ela estava de frente. Olha, aqui ela está de frente, olha como ela está visível o tempo todo. Desde pequenininha, a sobrancelha está para frente. Vai envelhecendo, a sobrancelha vai indo para o lado. Ela perde essa sustentação. E aqui, acho que quando você estava falando da glabela, vale analisar a porção de dorso de nariz, como diminui também, porque a estruturação do dorso do nariz e da abertura piriforme, o quanto mudam. A abertura piriforme também aumenta com a idade, mesma alteração da região de órbita. Olha, narina, a ponta do nariz, como a ponta do nariz, ela acaba ficando mais evidente num certo momento, porque toda a estruturação de volume do dorso se perde. Então, a ponta do nariz, ele acaba ficando mais evidente, perde mais estruturação. Olha como realmente a gente tem a sensação de descer, né? De o nariz cair. Porque a gente perde toda a estruturação nessa região e é possível perceber com a diminuição do volume até aqui, dessa região cutânea de lábio, né? Ó, que é da base do nariz até a linha alba, que é a linha de divisão da parte cutânea para a parte de mucosa. Olha a diferença de altura, o volume do lábio, né? Mas isso aí, não é que você já foi pro lábio, você estava falando do nariz, aí já foi pro... Não, porque eu estava falando desse volume sim, aqui. sim. Continuando a região dos olhos, vamos pegar a porção inferior dos olhos, um adulto jovem e o processo de envelhecimento. Ela não teve grande hernação, né? Isso é uma característica também de oriental. Tem um gordinho aqui na porção tarsal, né? Na área pré-tarsal, mas ela não tem grande hernação ou grandes perdas nessa região. Mas dá para perceber, desta faixa aqui, eu vou colocar de um final da adolescência para um adulto jovem, dá para perceber a região do tear trough ficando cada vez mais evidente. Ó, cada vez mais evidente. E não só isso, nesta região ainda é o tear trough. Aqui começa a ter uma depressão, uma mudança do plano por conta da própria alteração da base óssea. Então, não tá, o tear trough começa a ficar mais superior. Não sei se seria o termo correto, mas o tear trough ele está na face, com o envelhecimento ele aprofunda, ele dá a sensação que ele está um pouquinho mais virado para cima e forma uma cavidade mais profunda no local. Claro, isso aqui tudo é ilustração baseado em um trabalho artístico, né? Isso aqui lembra que é um curta-metragem, não é exatamente um trabalho técnico, mas ele é muito, muito preciso no que diz respeito a essas características de envelhecimento. Pegando a região de nasolabial, se a gente pegar desde criancinha, percebam que já tinha uma depressão de nasolabial, e essa aqui é uma questão que eu coloco desde sempre. Não precisa tirar a depressão nasolabial do paciente. Ela ficaria artificial. Ficar sem a depressão nasolabial, ela dá um ar artificial. O que a gente tem que evitar, e o que a gente consegue evitar, é que ela chegue num estágio, olha, de um adulto jovem para um adulto mais velho, que diminua essa sombra, mas que ela exista, ela tem que ter. É muito mais feio, e isso eu sempre digo, sempre disse, é muito mais evidente no aspecto de envelhecimento a presença das marcas de marionete do que o nasolabial. Porque nasolabial todo mundo tem, é regra, todo mundo tem. Marionete nem todo mundo tem. E quando você não tem a marcação de marionete, aqui a gente já vê o canto de boca invertido, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, quando você não tem a porção inferior, a marcação de marionete, tem um ar completamente mais jovem do que quando começa a marcar. Veja a diferença do terço inferior com a marcação da marionete. Então, é muito mais interessante a gente tentar reverter o efeito ou reverter ao aparecimento do sulco de marionete do que ficar no nasolabial, que é o que a maior parte dos pacientes reclamam. Né? Porque eles só enxergam isso porque está no meio do rosto, só por isso. E porque ela começa a ficar mais marcada, evidente mais cedo. Né? Mas, mesmo assim, foi o que o Jairo falou, ele não dá um aspecto tão de envelhecido. Mas ele começa porque a gente já tem uma movimentação do compartimento de gordura nasolabial que recai sobre o ligamento que a gente tem, o ligamento nasolabial que tem nessa região, que é extremamente aderido. Então, ele recai e começa a ficar mais evidente. Mas, ainda assim, o que deixa mais envelhecido de fato é a porção do terço inferior. Mento começa
a ficar projetado. mais projetado, mais elevado, que diminui ainda mais esta porção do terço inferior, né? O terço inferior do terço da parte inferior do rosto. Então, ela começa a ficar ainda menorzinho, o que vai dando aspecto de mais encurtamento e evidência da marionete. Ainda na região do nasolabial, existe um outro aspecto que é interessante a gente observar. Nesta região, bem abaixo da base do nariz, que é exatamente onde mostra uma profundidade maior com o passar do tempo, percebam esta visão aqui, olha. Um adulto jovem, veja como existe volume de gordura nesta região e como este compartimento de gordura, ou esta área de gordura, ela vai se reduzindo com o passar do tempo. Que isso também serve como um fator para evidenciar ainda mais a região do nasolabial. Por que que acontece isso? Todo compartimento de gordura, ele sofre uma interferência muscular. Músculos mais ativos estimulam a reabsorção dos compartimentos de gordura, tanto que os compartimentos que reabsorvem são os compartimentos profundos, abaixo da camada muscular. Nessa região, a gente fala o tempo todo, a gente come o tempo todo, a gente movimenta o lábio o tempo todo. Então, a reabsorção de gordura ela vai acontecendo também e ela fica evidente. Então, às vezes, para corrigir o sulco nasolabial, não é só o sulco nasolabial, tem que fazer uma correção também na porção de lábio superior, né? Na porção cutânea do lábio superior. Então, tem que associar. Então, aquilo lá de falar, eu vou colocar uma seringa de cada lado no nasolabial. Às vezes, você não está corrigindo o que precisa. Você não está fugindo do alvo. Foge do que você tem que corrigir, né? Indo agora para o terço inferior, o que a gente consegue perceber? E isso entra aquela ação da musculatura toda, do platisma, do esmaço, associado à flacidez, associado à perda da gordura profunda, associado ao aumento do volume da gordura superficial. É tudo junto, não dá para separar uma causa só. E, sobretudo, da ação dos músculos depressores, o platisma, depressor de ângulo, depressor de lábio. Esses músculos, eles são muito, muito prejudiciais para o envelhecimento. O mental também. E o mental também. Vamos pegar um adulto jovem. Veja que forma nesta região do lábio dois pilares, olha. Olha que bonitinho. De um lado e o outro. Acho que dá para ver até um pouquinho melhor ele com um perfil mais jovem, ó. Que a sombra está bonitinha. Olha o volume, a sustentação toda que este pilar e este pilar está oferecendo. O que é esse pilar? A gente tem 3 camadas musculares. Eu tenho o depressor do ângulo de boca, abaixo eu tenho o depressor do lábio, abaixo eu tenho o mental. Entre cada um desses músculos, eu tenho uma camada de gordura. Então, eu tenho músculo, gordura, músculo, gordura. Então, nessa região toda, a gente tem 3 camadas de gordura. Uma superficial, uma entre os 2 músculos. O que acaba acontecendo é a mesma causa da região do nasolabial. Movimenta e vai perdendo. Olha o que acontece com esse pilar, com esse gordinho que dá sustentação para o lábio. Vamos chamar atenção para ele primeiro. Veja que ele vai desaparecendo. Percebe que planifica totalmente esta região? O pilar que era para existir aqui com a gordura, ele vai indo embora. O que acaba acontecendo por tabela? A dobra de toda a musculatura aqui para frente. Então, traz todo esse peso do jaw, que tem um baita de um peso e um baita de um volume, ele se dobra sobre a região anterior de mandíbula. Por isso que quando a gente fala, inclusive, vai para fazer preenchimento labial, adianta fazer o preenchimento labial sem antes estruturar a porção cutânea do lábio. Não tem como. E muitas vezes, reestruturando a porção cutânea, que é essa que o Rogério estava mostrando, você tem a sensação de ter preenchido o lábio, porque você estruturou, ele acaba invertendo, sem nem mesmo ter mexido em lábio. E aqui é evidente que isso vai acontecendo. Você vai perdendo a estruturação, o lábio todo vai entrando, tanto superior quanto inferior. Né? Então, tem que estruturar toda a porção cutânea, tanto de lábio superior quanto de lábio inferior. E o que acaba fazendo com o lábio? Se eu não tenho nem uma ação muscular decente para tracionar e manter o lábio exposto, com o vermelhão exposto, o vermelhão vai para dentro. A musculatura toda do orbicular da boca também sofre uma alteração. Quando o paciente é mais jovem, a região superior, por exemplo, tem um formato de um J. A musculatura num corte, numa secção, tem um formato de um J. À medida que vai envelhecendo, o J vai abrindo. A perninha que estava curva, ela vai abrindo, 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 perdendo. A sustentação fica plano. Então, também perde a sustentação do vermelhão. Então, o que a gente vê aqui é justamente esse aspecto. Olha, aqui eu tenho um lábio bem desenhado, bem evidente, com todos os 5 tubérculos, com uma linha alba, com um filtro bem desenhado. Perfeito, porque o lábio aqui
está com um músculo bacana, bem posicionado, tem compartimento de gordura, tudo direitinho. A musculatura está mudando de posição, vai embora, a linha alba não fica tão evidente. O vermelhão, o volume de lábio vai se perdendo. Olha os tubérculos que eram muito marcados, agora já não existem mais, já está planificado. À medida que vai envelhecendo, só se agrava. Olha, aqui eu já estou perdendo justamente a porção da linha alba. Ó, já estou perdendo a linha alba. Que linha alba que o pessoal gosta de falar que é contorno, mas não é exatamente contorno, né? Ela é uma dobra do tecido. Né? Tanto que a gente faz a parte de preenchimento de lábio, dificilmente a gente vai ficar trabalhando muito em contorno e só vai dar a sustentação que precisa para a musculatura. É isso que vai evitar o desaparecimento da linha alba, né? Ou a evidenciação da linha alba. E a região de mento. É regra, vocês vão ver qualquer desenho animado, bruxa, velhinha, tem o quê? Mento pontudo. Né? Você pega a bruxa da Branca de Neve, ela tem aquele queixo pontudo. Por quê? Porque a gente falou do pilar do lábio, é a mesma gordura que leva a causar isso, que separa, que divide a porção do mentual para a porção do jaw na região chamada de pré-jaw. Né? Então, essa região de pré-jaw, ela sempre vai ficar muito evidente. E ela começa jovem, aqui talvez com uns 30, 30 e poucos anos, com 40 anos já está mais ou menos visível, já está lá. Com 50 anos, está um pouquinho mais. E com mais velho, óbvio, veja a dobra do tecido acontecendo bem nessa região, justamente pela perda do volume. Então, contorno de mandíbula, sustentação da região inferior, seja para o lábio, seja para eliminar a marionete, é um ponto-chave para tirar aspecto envelhecido. Você pode ter a parte de cima do jeito que quiser, mas se você trabalhar nessa parte de baixo, você consegue dar um ar jovial no paciente. É esquisito a gente falar assim, porque sempre fala que é malar mandíbula têmpora, é malar mandíbula têmpora. Na verdade, se não trabalhar nesta porção de terço anterior aqui, você também não consegue grandes resultados. Exatamente, mas principalmente estruturar a porção lateral. O que mais vai fazer você envelhecer bem é manter essa porção lateral estruturada. E aqui com esse envelhecimento a gente consegue perceber muito bonitinho isso. Então eu espero que tenha deixado claro para vocês alguns aspectos, né, micro e macro, vamos dizer assim, dentro da região de face. Agora, na sequência, vocês vão ter esse mesmo vídeo no tempo certo, que ele tem uma duração, olha, são 5 minutos de vídeo. Tá? Não, 5 minutos? Não, Deixa eu está ver. em 5... Tem 4 e pouco aqui, são mais ou menos 5 minutos, porque eles foram cortados as pontinhas. É um vídeo muito bacana e vale a pena vocês acompanharem de ponta a ponta. Realmente é muito bem feito. E até uma próxima. Tchau.